Eu fiz uns tópicos, a gente vai começar a pensar nesses tópicos aqui para começar a pensar nesse edital, o que é que vai mais apresentar. Mas para começo de conversa, um comentário opcional e importante. O que é que anda mais caindo em prova hoje em dia? É texto ou é gramática? O que é que vocês me diriam? Eu digo sempre o seguinte, é uma correlação entre texto e gramática. E o edital, ele pontua isso de uma maneira bastante oportuna para a gente começar a avaliar. É uma prova, eu diria, basicamente gramatical. O texto é um pano de fundo, mas eles cobram assuntos tais quais ortografia oficial. E aí a gente já deve lembrar que, apesar dele não colocar acentuação, pode aparecer. Porque se eu perguntasse agora quais são os principais pontos da nova ortografia, todo mundo lembraria? Então é importante que a gente lembre um pouquinho disso. E por isso mesmo, eu trouxe aqui, ó, exatamente os principais pontos em relação à nossa nova ortografia. Um esquema bem sucinto do antes e do depois. Mas já para inaugurar a nossa história, um começo de conversa importante. O novo acordo já vem caindo em prova? É o que vocês acham? Agora o silêncio se fez, já vem caindo em prova desde 2009. E aqui a gente tem uma tabelinha do antes e do depois. Não foram mudanças radicais, mas aparecem em prova e é necessário que a gente saiba. Primeiro a gente vai apresentar que a gente tinha 23 letras e agora a gente passou a ter 26. Introjetou-se aí o K, o W e o Y. É bom salientar também a questão do trema, que eu não sei se essa turma boa usava, mas o brasileiro já tinha exterminado há um bom tempo. E ele caiu. A função dele era o U ser pronunciado, e agora a gente percebe que a falta não tem nenhuma, vamos dizer assim, complicação na língua. Porque apesar da queda, a palavra ainda vai ser frequente, linguística, mas é bom salientar que palavra estrangeira a gente não pode mexer. Mexamos na nossa casa, na do alheio não. Uma palavra como Miller, que tem origem alemã, tem trema. E aí a gente sabe que ali a gente não pode tocar. Foi uma mudança, mas não tão substancial. Agora, esse terceiro ponto me chama a atenção, porque já caiu em prova. A questão dos ditongos ei e oi. Então, é bom salientar, todas as palavras ali da lousa são paroxítonas, porque a tonicidade está aqui na penúltima sílaba. E essas palavras têm um ditongo aberto, ou a gente chama de ditongo oral aberto. Vocês têm europeia, ideia, heróico, apoio, boia e tantas outras que a gente poderia salientar. O que foi que os pensadores catedráticos pensaram? A gente vai exterminar esse acento e a pronúncia continua exatamente a mesma. A questão é, o brasileiro já estava muito mal acostumado, ou bem acostumado com um acordo. Não sei se foi um incômodo, mas foi uma mudança que foi substancial, essa sim. Uma palavra como assembleia, nas tantas que nós temos no país, já não tem mais acento. Uma palavra como lindóia, europeia, ideia, também vai entrar aqui. Mas eu aproveito para fazer uma pergunta. A palavra herói, na concepção da turma, ainda tem acento? Niterói. Herói e Niterói. Vamos fazer esses dois paralelos. Ainda teriam acento? Por quê? Porque elas não são paroxítonas. Elas se figuram como oxítonas. Então, é bom deixar de uma maneira muito clara que a regra é paroxítonas e somente elas. Uma palavra como céu, como rói, monossílabos tônicos, continuam. Essa mudança, de fato, vem caindo em prova, eu insisto, e é oportuno que a gente saiba. Porque mesmo que o edital diga, não estou por aqui, ele já introjeta sutilmente o novo acordo, de alguma maneira. Outra mudança oportuna tem a ver com isso aqui, gente. Esses acentos também oportuníssimos. E aí eu trouxe umas palavras para a gente começar a pensar. Baiuca e bocaiúva. O que é que essas palavras têm de interessante para estarem aqui nessa síntese? Se vocês perceberem, nós temos um hiato antecedido de ditongo. E são raríssimas as palavras em língua, pouquíssimas que apresentam isso. O que foi que os pensadores catedráticos densaram com essa palavra? Fizeram vir à tona com essa palavra. 2 vale mais que 1. Então, palavras que tenham um hiato precedido de ditongo perderam acento. Um exemplo aqui muito oportuno é a palavra feiura, que a gente anteriormente, 4, 5 anos, num passado não tão distante, colocava acento sim.
Então, é importante que pelo menos essas mais específicas nós saibamos. Outra coisa oportuníssima, e essa eu gostaria de chamar a atenção, acentuação das formas verbais. A gente tem o verbo crer, dar, ler e ver. Mas vocês percebem que esses verbos estão no plural, na terceira pessoa. E que outrora, num passado não tão distante, nós punhamos acento para marcar a cisão, para marcar o hiato. O que foi que aconteceu com o novo acordo? O acento perdeu. Mas é lícito salientar, só morreu no plural. Os encontros ei e o. Em relação aos verbos, o duplo é. Em relação às palavras vou, enjoo, magou, o duplo o. Foi uma mudança gritante? Eu diria que não, mas foi uma mudança importante, porque esse acento, ele marcava justamente essa separação, essa cisão, e o fechar de uma vogal. Hoje a gente não precisa mais, mas continua exatamente produzindo o mesmo. Vocês veem a aprovação, creem num futuro promissor, que os alunos se deem as mãos. E aí eu faço uma ressalva. Eu digo que esses verbos, eles são matrizes. E existem filiais. Por exemplo, crer é uma matriz genética de descrer. Se eu digo que vocês creem na aprovação, descreem de uma nota baixa. Então, o acento também não vai existir. Se o verbo ver me dá essa estrutura hoje, sem acento, revém, antevém, segue a mesma linha de raciocínio e princípio. Então, é bom que a gente saiba o seguinte, é um quarteto fantástico. Credelever. Esses são importantes para que a gente venha levar. E aí, didatizando essa história, acho que o último ponto relevante é a queda do acento diferencial. Antigamente, a gente não dizia assim, olhe, pare aí, para, por favor, espera por mim. Se fosse escrito, não deveria haver acento para marcar que era uma forma verbal. Agora, se eu digo, para eu chegar ao topo, vou ter que estudar, era uma preposição, não tinha acento. Isso acabou. Mas agora é o contexto quem vai te dizer se é um verbo, se é uma preposição. Por exemplo, aqui, vocês têm a palavra pelo. Eu posso ter a contração per mais o, pelo caminho que eu sigo, eu chego ao topo, e posso ter pelo em relação ao animal. Hoje é o contexto que vai me dizer quem é quem. Mas o texto facilita a vida, porque não existe gramática sem texto e sem contexto. E bons concursos públicos, como o edital prenuncia, trazem isso à tona. Então é bom que a gente lembre. O, ou, e, ei perderam acento, acento diferencial acabou, mas um ponto relevante. O que está em vermelho prenuncia o seguinte, não posso dizer que todos os acentos diferenciais morreram, porque se eu disser assim para você, você vai pôr sua energia em 2015 para passar num bom concurso público, isso é verbo. Aí eu vou lá e ponho esse acento. Por esse caminho eu chego ao rumo da vitória. Isso aí é preposição. Aí a nossa gramática permaneceu diferenciando, pelo menos essas sutilezas, por verbo, por preposição, e as formas verbais pode e pôde. Lembrando que você pode passar, é aqui e é agora, é presente. Você pode doar a sua energia para um concurso público, é pretérito perfeito. Então, é uma síntese muito simplória, mas é oportuno que a gente já saiba. O edital, quando diz ortografia oficial, já nos faz pensar naquilo que é a norma vigente. E é oportuno lembrar, ele pode cobrar sim, porque a gente já está convivendo nessa linha de transição há basicamente 5 anos. Até aqui, tudo bem? Sem grandes comentários? Foram mudanças que, não diria prejudicaram a ortografia da língua portuguesa, vieram para tentar uniformizar, pelo menos foi essa a intenção dos países que falam a nossa língua. De toda maneira, a gente vai pensar também nessa questão aqui, ainda em relação ao edital. Eu acho muito oportuno quando ele fala em pontuação, e aí a gente vai sutilmente explorar ponto a ponto agora. Para pensar em pontuação, quais são dos conteúdos que mais aparecem? Tem nome de mulher e é tão perigosa quanto a vírgula. Tomem cuidado com essa danada, porque a língua portuguesa tem uma ordem canônica, sujeito, verbo, complemento. Os alunos estão aqui neste dia. Nessa ordem eu não posso quebrar, não posso colocar vírgula, mas se eu deslocar, a vírgula aparece. Neste dia, vírgula, os alunos estão aqui.
Então, eu diria que, em relação a esse ponto 2, tomemos um cuidado muito grande com essa menina supracitada e com a outra que anda aparecendo também. Eu diria um outro signo de pontuação, o ponto e vírgula. Ou o brasileiro não sabe usar, ou usa de maneira inadequada. Então, um bizuzinho bem besta para a gente levar esse conteúdo. Enquanto pontuação, lembre da vírgula assim: deslocou, explicou, separou, virgulou. As tantas regras a gente pode resumi-las em 3 pontos. Se você desloca, explica ou separa, a presença da vírgula tem que estar por ali. Ok, minha gente? Eu acho que ela é viabilíssima em todo concurso. Então, se está no edital, provavelmente ele há de cobrar. Outro ponto relevante, emprego das classes gramaticais. E aí ele fez um destaque, eu já anexei para os pronômios. Por isso que esse comentário vai vir à tona agora. Eu diria que, quando vocês pensarem em pronomes, para essa prova, para esse banco, lembrar sobremaneira desses rapazes aqui. Os pronomes pessoais. E aí a gente vai levar em consideração 2 pontos. Existem os do caso reto e os do caso oblíquo. O que é que o candidato tem que lembrar? Quando a gente faz esse recorte entre retos e oblíquos, eu teria os pronomes do caso reto funcionando como sujeito e os pronomes do caso oblíquo desempenhando a função de complemento. E aí, para a gente lembrar dessa história, um comentário extremamente importante. O brasileiro ele tem uma certa inadequação a usar pronome. Um exemplo. Reparem essa frase, por gentileza. Ela é chacoteada, ela é falada. Eu digo que é um primor linguístico. Eu amo ela. Se um homem disser isso para uma mulher, qual é a postura dela? Ou para uma pessoa, olha, eu amo muito aquela mulher, eu amo ela. A gente sabe, né? Soa inadequado, a gente vai chacotear, mas tem um fundamento gramatical que dá subsídio a isso. O fundamento é, pronome do caso reto tem a função de ser o quê? Sujeito. Eu posso, tu queres, ele vai galgar a aprovação. Ela é uma boa aluna. Se eu coloco ela na função de um objeto direto, eu estou cometendo um pecado mortal. Aí a gente vai lembrar, os e as é que devem funcionar como objeto e complemento. E aí a frase correta, prescrita pela gramática, seria essa aqui. E lembrando de um princípio, no edital ele fala em tratamento e colocação. Daí a gente pensar em próclise, mesóclise e ênclise. Essa frase aqui está perfeita na norma culta. Por quê? Porque o eu está atraindo o pronome. Se não houvesse esse atrativo, aí a gente escreveria essa frase de uma outra maneira. Daí uma pergunta que não quer calar. Os meus queridos presentes já disseram para alguém a frase, te amo? A gente de vez em quando diz para um pai, uma mãe, um amor, um filho, mas somos sabedores que essa frasezinha aqui, ela está extremamente inadequada em língua portuguesa. Por quê? Porque em língua é um princípio, e aí nos remetemos à colocação. Não se deve começar a frase com pronome fraco. Somos sabedores que o correto seria isso aqui. Amo-te. Agora, é muito mais comum, é muito mais viável na fala do brasileiro dizer o primeiro em relação ao segundo. Entretanto, a gente tem uma prova, tem um edital, tem uma gramática a seguir. Que falemos, te amo, me empresta, me dê, mas que escrevamos da forma correta. Tanto é que eu vou citar agora um exemplo. O eu te amo está perfeito. Agora, o grande erro aqui dessa história toda é o te amo. Por exemplo, tem uma canção que eu acho belíssima, diz beija eu, beija eu, beija eu, me beija. Quem nunca escutou esses versos? Mas a gente sabe que esses versos estão inadequados, porque eu é pronome do caso reto, não pode funcionar como complemento. E ao longo dos versos, quando se diz me beija, também está errado, porque segundo a gramática seria o quê? Beija-me, colocando a ênclase em pauta. A ênclase é que tem que vir nessa história. Então, meus queridos, eu faria uma ressalva toda especial. Não foi ao acaso
que ele colocou aqui classes gramaticais e explorou os pronomes. Ele deve provavelmente trazer uma questão que cobre o que é o pronome do caso reto, funcionalidade na tessitura do texto e o pronome oblíquo. Lembrando que o reto tende a funcionar como sujeito, o agente da ação. E os oblíquos tendem a funcionar como complemento, objetos diretos ou indiretos. Aqui eu faria até uma ressalva. O, a, os e as devem funcionar como objeto direto e o lhe, via de regra, como objeto indireto. Então, a gente tem que focar bem, já que ele fez esse recorte, que falemos especialmente nos pronomes. Mas as classes gramaticais em língua portuguesa são 10. Quem que a gente poderia pensar para esse edital e para essa banca com também bastante vigor? Substantivos, conjunções e verbos. Eu vou insistir para que isso fique bem em cabeça de quem vai nos acompanhar. Sintagmas nominais, substantivos, conjunções viraram moda hoje em dia e uma prova de português que não fale de verbo, quase não é uma prova de português, descaracteriza-se. Então, eu diria que há um quarteto fantástico aqui. Pegando o gancho, ele fala em concordância nominal e verbal. Bem, eu vou ser bastante prática. Existem várias regras, mas a gente tem que entender uma coisa em relação a isso. O que é concordar? É simplesmente estabelecer uma harmonia. Você é uma pessoa boa, todos vocês são. Olinda é uma cidade histórica. Olinda e Igaraçu são cidades históricas. Eu e vocês somos nutridos de liberdade. Agora, a verdade é que, na fala, a gente não tem muito traquejo com concordância, mas na escrita temos de ter. Reparem esses versos, por gentileza. Eu sei que ficou no meu quarto os meus documentos e apostilas. Tem erro aí? Eu sei que ficou no meu quarto os meus documentos e apostilas. Mas se são os meus documentos e apostilas, eles ficaram. Porque a regra básica é nítida e clara. Sujeito singular, verbo singular. Sujeito plural, verbo plural. É isso que a gente tem que introjetar na hora de uma prova. Evidentemente que eu saliento que são questões um pouco mais densas, frases longas. O que é que a gente tem que fazer? Organizar. O princípio fundamental de português está aqui. Sujeito, mais verbo, mais complemento. Eu sempre digo isso em sala de aula. Sempre que você pensar em estrutura, pense que a língua é erigida por uma ordem. Eu tenho alguém atuando, eu tenho uma ação e eu tenho um complemento dela. Bateu a dúvida? Organize-se. Aí a frase soa com muito mais desenvoltura. Até aqui eu vejo um edital tranquilo, mas contemplando todos os princípios gramaticais, meus queridos. Entramos no mundo da regência e da crase, quase que findando essa parte gramatical. E eu sou adepta de uma determinada concepção. Quem sabe regência tem pressuposto para saber o quê? Crase. Por isso, eu gostaria, por gentileza, que vocês verificassem essa primeira questão que a gente vai analisar. Eu não vou me meter a princípio, mas quando ele fala em edital questões frasais, ele pode estar trabalhando com gramática e concepção gramatical. Ele diz o seguinte, ó, Banco do Brasil 2010, tomou o texto, fez um recorte textual e nos deu a seguinte frase. A imprensa internacional foi convidada para assistir os debates em Copenhague. É uma frase relativamente simples, que se nós estivéssemos falando, passaria sem maiores problemas. Na gramática, ela tem erros notórios. Exatamente. Veja o que é que ele diz. Está chegando exatamente essa regra. De acordo com a norma escrita padrão, ou com a gramática, ou com a norma culta, nomenclatura indistinta, estou dizendo, de acordo com a regra, na frase acima há um desvio de... O candidato despreparado, ele vai se sentir um pouco sem norte, sem rumo, porque ele não especificou se a questão era regência, concordância, crase. Ele não deixou claro. Ele disse que há um desvio. Percebamos que desvio é esse. De regência nominal, de regência verbal, de concordância, por sua vez, nominal, letra D, concordância verbal, pontuação. Eu insisto que o aluno que se prepara com adequação, ele mata a charada na hora.
porque ele vai perceber um pequeno desvio que a gente comenta agora. A imprensa internacional foi convidada para assistir, mas assistir nos dá 4 sentidos. E para pensar em regência, a palavra base, uma delas, por enquanto, é sentido. Quais são os 4 sentidos que nos vêm em mente? Ver, observar, caber, pertencer, residir, pouco usual, mas existe, e auxiliar. O que é que tem de errado nessa frase e os bons olhos já devem ter apreciado com moderação? Já perceberam? Tem alguma coisa aqui inadequada. Alguém olha, medita. O problema é do verbo assistir. Concordo. Agora a gente vai além desse comentário. O assistir aqui perpassa que valor? Ver, observar. Então eu vou lhes dar um bizu de uma maneira muito sucinta nesse aulão. No sentido de ver, pergunte a quê? Eu assisti ao jogo, frase bastante sutil, assisti ao filme, assisti a partida com uma bela crase, assisti a um aulão. Exatamente, a frase seria para assistir aos debates em Copenhague. Porque da maneira que a gente está pontuando e que a questão formulou, a gente está ajudando o debate. Isso tem a ver com predicação verbal, transitividade. O esquema é o seguinte: no sentido de ver, ele se alimenta de preposição. E como é que nós chamamos esse tipo de verbo que se alimenta de preposição? Que no meio do caminho há um empecilho, transitivo indireto. Então, tanto no sentido de ver quanto de caber, pertencer, o A deveria estar presente. Eu vou insistir. Vocês assistem a aulas, às aulas, e na segunda opção supracitada tem que ter a crase. Mas eu assisto a quê? Se eu não coloco, a frase ganha um outro sentido. Um exemplo bem claro. Pessoas boas assistem os mais pobres. Homens solidários assistem os mais pobres. Qual é o sentido que a gente está passando aí? Ajuda, auxilia, dá assistência. Mas nesse caso aqui, não é isso que a gente quer dizer. Eu insisto que nós queremos implementar a ideia de observar. Então, o bizu é simples. No sentido de ver e de caber, perguntem a quê? É um direito que nos assiste. Assistir a uma aula de qualidade. Assiste a mim, a nós, este direito. Então, é só uma questão de cuidado. Eu costumo dizer que se a gente tem bom senso e percepção, a gramática ajuda, mas o texto auxilia também. Aí você faz o casal e aí faz uma boa prova, com certeza. Na síntese da ópera, nossa letra aqui seria a letra B.